estar trazendo a mensagem. Daqui a pouco eu volto para fazer a ceia, para nós ceiarmos. Vamos orar? Quer que jogue um alquinho aqui depois? Não precisa. Quer que jogue um alquinho aqui no microfone? Pegar um álcool lá. Vamos orar pelo Cleverton, meus irmãos. Pai, colocamos a vida do Cleverton em tuas mãos neste momento. Encha ele do teu espírito, que nós possamos ser impactados de forma poderosa pelo que o Senhor tem a nos falar pela vida dele. Esse é o nosso objetivo aqui, ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, seja nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir outro em algum momento da vida, aqueles que vão assistir esse vídeo gravado em algum momento da vida, mas que todos nós possamos ser impactados pela tua poderosa palavra através da vida do Cleverton. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Paz do Senhor, igreja. Deixa eu dar uma viradinha lá. Saudade de vocês, saudade de pregar, amém? Eu congregava virtualmente, né? Não estava indo em nenhuma igreja em Itaboraí, porque as que eu fui, realmente, eu fiquei meio deslocado. Mas tenho essa saudade de estar na frente, né, do púlpito e estar junto com a igreja. Vamos matar essa saudade hoje, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? O nosso texto base de hoje está lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, vós andastes outrora nos vossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Paulo está se incluindo, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E preste atenção nesse último versículo: pois somos feitura dele, criaturas, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós andávamos fora, né, da vontade de Deus, e agora nós somos descobertos, né, pela palavra de Deus, que nós temos obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E falando em obras, né, as Escrituras elas dizem que nosso Deus ele tem muitas obras. Começa lá em Gênesis 1, né, a obra da criação, né, a criação de Deus, e diz lá no versículo 31, viu Deus tudo, então Deus é criador de tudo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Aí houve tarde e manhã do sexto dia. E depois as Escrituras vão nos revelar também que Deus não parou, Ele continua trabalhando. Jesus fala assim, seu Pai lá em João 5,17, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nosso Deus, Ele é um criador, operoso, trabalhador, edificador, e nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Ele espera que nós sejamos trabalhadores também. Amém?
Se você não gosta de trabalhar, há uma solução bíblica para você que Paulo ensinou aos Tessalonicenses. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Então aí você tem que fazer com o preguiçoso que não quer trabalhar. Vai comer em outro lugar. É assim? É meio difícil, né, fazer isso com os filhos, mas realmente Paulo está falando no grupo da igreja, no momento, né, de Tessalonicenses, que eles estão com um pensamento errado sobre a volta de Jesus Cristo e parar de trabalhar. Aí Paulo falou, né, aquele que não quer trabalhar, não coma. Então é uma solução básica, porque nosso Deus nos fez trabalhadores, porque Ele é trabalhador, Ele é operoso, criador. Agora, nessa noite, eu estou querendo focar nesse último versículo que nós lemos agora, versículo 10 de Efésios 2, que ele diz que sobre as obras, as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Pensei muito sobre isso, e o que Deus espera de mim, que obras são essas, e principalmente, ele fala de antemão, desde quando Deus está preparando isso para nós. E pela revelação das Escrituras, pelo caráter de Deus, porque Ele é eterno, eu posso dizer que desde antes da fundação do mundo, Deus já preparou essas obras para que nós andássemos nela. Porque a Bíblia fala que também Ele nos amou desde antes da fundação do mundo, então nós já fazemos parte dos planos de Deus há muito tempo. Antes até de qualquer coisa ser criada pela sua palavra, Ele já tinha concebido na mente, no coração dele, né, como nós somos, como nós deveríamos agir, né? As obras que nós devemos fazer estão planejadas pelo nosso Senhor. E é importante entender isso. Que obras, que boas obras são essas que Deus preparou para nós, né? Tem que entender, porque às vezes nós estamos gastando energia, gastando todos os nossos recursos com coisas que não fazem diferença nenhuma para o reino de Deus e até vão contra aquilo que Deus espera de nós. Então nós vamos perceber que existem coisas que nós devemos fazer para Deus, e Ele preparou essas coisas. E eu sei que vocês estão meio afinados, eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês já se introduzem no argumento que eu quero trazer aqui. Primeira pergunta, sim ou não, você responde. Deus aceita você fazer as obras dele do seu jeito? Não. Segunda pergunta, você responde sim ou não. Será, pensa bem, será que se eu fizer com sinceridade de coração, com todo o amor que eu tenho no coração, Deus vai aceitar? Sim ou não? Não. Que é isso? Todo amor. Eu fiz lá na profundeza do meu ser, usei toda a minha capacidade, toda a minha perfeição, né? Eu fiz com tudo de bom que eu tinha dentro de mim, e Deus não vai aceitar? Não. Por que eu afirmo que Deus não vai aceitar, né, você fazer, mesmo que seja bem feito, mesmo que seja com boa intenção? Porque as Escrituras estão cheias de exemplo de homens que fizeram coisas do seu jeito e Deus rejeitou-os. E se Deus está lá, da eternidade a eternidade, preparando obras para você fazer, você vai querer fazer do seu jeito. Por que você não vai aprender com Deus o que você tem que fazer? Então, nós devemos olhar na própria Bíblia que existem exemplos, né, de obras que Deus rejeitou e trouxe um fim muito triste para as pessoas rejeitadas. Caim, né, ninguém na Bíblia não disse que Caim era um mau agricultor. Ninguém fala do que ele tinha que cuidar na sua terra. Ele era um péssimo em fazer aquilo, mas quando ele foi apresentar-se a Deus, Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque ele não fez a oferta conforme Deus provavelmente ensinou, provavelmente, né, repassou para ele o entendimento sobre isso. Ele não atentou para quem ele estava se aproximando. Então, ele foi rejeitado, ele e a sua oferta, mesmo com toda a boa intenção que ele possa ter preparado ali. Quem conhece a história de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó? Diz a Bíblia que ele chorou amargamente, a tristeza profunda, e Deus o rejeitou.
Poxa, o cara está rasgando o coração, deprimido, né, com a tristeza profunda. Por que ele rejeitou? Porque ele não se arrependeu verdadeiramente. Quem conhece os filhos de Arão, aquela história de Nadab e Abiú, né? Os filhos de Arão, Arão era sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes que apoiavam ele, né, na ministração da obra de Deus no tabernáculo. Nadab e Abiú, eles apresentaram, né, pegaram os seus incensários e colocaram um fogo estranho ali no seu incensário. Eles tinham acabado de ser consagrados a ser sacerdote, irmão. Se você ler o texto, né, Arão foi consagrado, óleo ungido na cabeça, né, os seus filhos foram consagrados, né, passou 3, 4 versículos, eles fizeram isso. Botaram um fogo estranho no seu incensário. O que aconteceu com eles? Morreram. Foram rejeitados. Davi fez uma besteira que transportar a arca do Senhor, né, para Jerusalém. Né, e ele pegou a arca do Senhor, botou em cima de um carro, né, aí estava lá, né, um rapaz muito bom, prestativo, chamado Uzá. Aí naquele balançar da arca do Senhor no carro, ela quase caiu. Uzá botou a mão para que ela não caísse. O que aconteceu com Uzá? Morreu. Por quê? Porque Deus tinha falado como é que se devia transportar a arca do Senhor, não era em carro e não é para você encostar nela. Uzá morreu. São exemplos bíblicos. Tem em Esdras, os samaritanos, quando eles voltaram do cativeiro, os judeus foram reconstruir o templo. Os samaritanos chegaram lá, nós queremos ajudar vocês, nós adoramos o mesmo Deus. Falou, ó, não vou botar a mão de vocês aqui não, Deus vai rejeitar essa obra. E eles não participaram da construção do templo e se tornaram inimigos, né, do restante do povo judeu que chegou do cativeiro. Então, Deus nos dá muitos exemplos na Bíblia de obras que ele rejeitou, porque não fizeram conforme a vontade dele, conforme ele determinou. Deus preparou obras, ele de antemão já pensou nisso, para que nós andássemos nela. Nós falamos que Deus não gosta de preguiçosos, então o nosso pão diário, embora Deus que nos dá, ele vem através do nosso trabalho, certo? Nós temos que trabalhar, operar. Mas se o trabalho nos dá o pão diário, será que então é o trabalho que é a boa obra que nós devemos fazer para Deus? Não. Trabalho é trabalho. Você quer comer, você tem que trabalhar. Mas não é o trabalho, por melhor que se faça bem feito. A gente fala, dá seu testemunho lá na sua empresa, no seu emprego. Claro, seja honesto, seja aquele que tem uma palavra assim, sim, não, não. Seja uma pessoa que procura fazer o melhor que puder. Mas a boa obra que Deus preparou para você andar nela não é essa. Inclusive tem trabalhos que até são má obra, porque você se enfurna neles e esquece de Deus. Chora para Deus dar um emprego para você, clama, traz seu pedido de oração, e quando Deus arruma um emprego para você, você para de vir na igreja. Então você tem que entender qual é a obra, a boa obra que Deus preparou de antemão para nós. Já que não é fazer o melhor que eu posso, fazer com o meu coração totalmente, né, cheio da minha perfeição, do meu entendimento, já que não é com o meu trabalho diário, como é que a gente faça a boa obra que Deus preparou para nós? Talvez você pode pensar também, através da ajuda ao necessitado, através de você fazer o bem ao próximo. Tem várias coisas que você possa pensar, mas o que a Bíblia diz sobre isso é que você tem que aprender. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você sente, não é o que sua cultura te direciona, não é o que o seu entendimento familiar, a tradição, né, costuma falar para você, não. É o que Deus disse sobre isso, o que está revelado nas Escrituras. É por isso que nós temos que olhar, né, para Jesus Cristo, para que nós possamos compreender que obras são essas, porque Jesus Cristo se tornou como um de nós. E durante o seu período na terra, o Deus encarnado, ele obedeceu ao seu Pai até a morte, e morte de cruz. E tudo que ele fez foi aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Ele cumpriu cabalmente, totalmente a vontade de Deus. Então nós devemos olhar para Jesus e ver nele quais foram as obras que ele fez,
porque essas são as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela como homem. Jesus como homem foi obediente. Jesus como homem, ele cresceu em estatura, em graça, no meio da sociedade. Ele obedeceu seus pais até atingir a sua maioridade, para depois ele começasse o ministério, né, que o Pai Celestial tinha separado para ele. Mas vamos olhar para Jesus Cristo para ver se nós conseguimos compreender quais são essas boas obras que Deus preparou para que nós de antemão andássemos nela. Depois de ser batizado e ungido, né, Jesus entrou na sinagoga e ele deram para ele, né, o livro do profeta Isaías, e nesse trecho que nós vamos ler, que está em Lucas 4, 18, 19, né, Isaías profeticamente revela qual é a obra de Cristo, qual é a obra do ministério terreno dele e qual é a nossa obra. Porque Jesus Cristo tem um ministério da reconciliação e ele deu esse ministério para a igreja. Então nós estamos aqui, irmãos, continuando o ministério de Cristo. Não estamos inventando nada mais. E por favor, não invente que você vai fazer besteira. Mas quando Jesus Cristo abre, né, o livro do profeta Isaías, está dessa forma a revelação sobre o ministério dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, ele está nos dizendo como é que Jesus Cristo estava habilitado a estruturar, a desenvolver o seu ministério terreno. E nós podemos perguntar, será que a boa obra não é ajudar os necessitados? Nós temos que olhar aqui, quem são os necessitados, verdadeiramente necessitados aos olhos de Deus? É claro que aquelas pessoas que não têm alimento, elas têm que ser, de alguma forma, ajudadas. E a igreja, você como homem, você tem que olhar a necessidade do seu próximo, do seu vizinho, e ir lá estender a mão para ele. Ninguém está dizendo que você não tem que fazer isso. Mas cuidado, não negligencie a obra que Deus preparou para você fazer aqui. O necessitado, que nós podemos ver, né, naquilo que Cristo revela nesse trecho, é aquele que tem fome de Deus, mas não encontra alimento espiritual. E nós podemos entender que isso está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas às vezes estão buscando Deus, estão entrando em lugares, né, em religiões, que não conseguem aprender nada de Deus, não conseguem compreender nada da vontade de Deus para ele. Então essas pessoas precisam encontrar com Jesus Cristo, precisam encontrar com esse ministério dele, para poder serem evangelizadas, para poderem conhecer o Evangelho. Outro tipo de necessitado é aquela pessoa que está aprisionada pelo pecado, né, e os enganos de Satanás. A mente dela é totalmente tomada por mentiras. Essa pessoa precisa ser iluminada. Nós precisamos dar vistas espirituais a esses cegos. Eles precisam ser despertados para a condição pecaminosa que eles estão afastados de Deus, né, e perdidos. Tem aqueles que têm certezas, né, dentro de si, filosóficas, científicas, são cheios dessas certezas, mas são vazios do conhecimento de Deus. Nós precisamos ir a essas pessoas e falar da verdade bíblica para eles, falar da verdade que é o Deus, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, que todas as coisas são submetidas à autoridade dele. Tem pessoas necessitadas por aí, a quem a palavra de Deus até foi falada, mas foi distorcida. Essas pessoas estão vivendo cheia de regras, de rituais. As pessoas precisam ser libertadas, porque elas estão oprimidas com a sua religiosidade. É aí que é o verdadeiramente necessitado, é aí que a igreja pode atuar, fazendo a obra que Deus preparou para ela fazer. Tem aquela pessoa que passa os seus dias sem nenhuma noção da vontade de Deus para ele, não sabe nada. Não sabe nem que o dia do juízo está vindo e que ela está se encaminhando para a sua perdição eterna. Nós precisamos chegar
a essa pessoa com o conhecimento de Deus, com o conhecimento do Evangelho, né, com o ministério de Cristo na vida delas. E qual o maior bem que você acha que você pode fazer para esse tipo de pessoa? É dar alimento? É dar abrigo? Se tiver ao seu alcance, faça. Mas esse não é o maior bem que você pode fazer para ela. O maior bem que você pode fazer para essas pessoas é ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para elas. Porque o Evangelho é a revelação da vontade e da pessoa do próprio Deus. O Evangelho, né, de Jesus, ele salva, ele ilumina a mente, ele dá acesso, né, do homem à vida eterna que Deus preparou para nós. O Evangelho, quando ele gera convicção, ele liberta o homem do poder do pecado. Então, os homens precisam do Evangelho. Então, aprendam, né, que está incluído nas boas obras que Deus preparou para que de antemão andasse nela, a pregação do Evangelho. Amém? O Evangelho é mais maravilhoso ainda, ele aponta para a nossa incapacidade de fazer qualquer boa obra para Deus. Interessante, e agora? Deus quer que eu faça boas obras, mas eu sou incapaz de fazer qualquer boa obra para Ele. Mas o Evangelho nos aponta também que o próprio Deus vai nos capacitar para fazer as obras que Ele espera de nós. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós somos incapazes de fazer a boa obra que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, mas Deus vai nos capacitar para fazer isso. É por isso que todas essas pessoas que eu falei, e todas as outras que existem no mundo, precisam do ministério de Jesus Cristo na vida delas. Sabe o que não é a boa obra de Deus? Não é a boa obra de Deus quando fazemos sem essa obra estar relacionada com a cruz de Jesus Cristo. Se você faz algo dizendo que é para Deus, mas em nada você aponta para a cruz, essa obra não é de Deus. Não importa quão maravilhoso você possa estar transparecendo, não importa quanto elogio você receba, mas não está apontando para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua obra por nós, essa obra, você está dizendo que é de Deus, não é de Deus. Aconteceu uma coisa interessante, né, nos últimos momentos de Jesus Cristo, né, na terra. Ele estava com seus discípulos e ele entrou numa casa para comer, né, e aí entrou uma mulher com um vaso de alabastro, com um óleo, um perfume caríssimo, e derramou sobre a cabeça dele, ungiu Jesus com aquele óleo caríssimo, aí encheu aquele ambiente daquele perfume maravilhoso. Só que aí apareceram uns críticos, e eles criticavam dizendo que, poxa, um óleo tão caro podia ser vendido, né? E quantos denários ele podia conseguir com isso, e quantos pobres nós poderíamos ter sustentado, alimentado com o dinheiro desse óleo. Não parece uma visão muito caridosa? Você vender o que você tem e realmente suprir a necessidade de alimento, né, dos pobres? Será que Jesus concordou com isso? Jesus olhou para aqueles críticos, né, e disse: os pobres sempre terão convosco, mas ela está me ungindo, né, para a minha morte, para o meu sepultamento. Então, uma obra que Deus deu a Jesus Cristo, que é morrer no lugar de toda a humanidade, receber sobre ele todo o pecado, todo o castigo, né, ele ia morrer. Aquela mulher, sem todo o conhecimento, né, daqueles discípulos, ela entrou e foi coparticipante dessa obra de Cristo. Ela estava lá ungindo o corpo de Cristo para a sua morte, algo que Deus preparou para Jesus Cristo fazer. Então ela estava mais afinada, ela estava mais no centro da vontade de Deus do que todos aqueles ali. Vocês estão entendendo qual é a obra de Deus? É você estar realmente inteirado com aquilo que Deus espera, né, do ministério de Cristo dentro da igreja, e você está cooperando, trabalhando, fazendo a sua parte.
Nós temos que entender, a obra não é realmente boa se ela não remete para a obra que Cristo fez na cruz por nós. Você está fazendo o quê? Se ela não remete, se ela não ensina, se ela não desperta para a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz, essa obra não é de Deus. Estou falando que é do capeta, estou falando que ela é infrutífera. E talvez, se você está sendo infrutífero, o capeta está gostando. Mas quer dizer que você está gastando o seu tempo com coisas que não vão frutificar para a eternidade. A obra não é realmente boa se ela não remeter para a obra de Cristo na cruz. Ela não é boa obra se ela não estiver relacionada com a pregação do Evangelho. Porque você está perdendo o seu tempo, porque o Evangelho é poderoso para transformar, e você está ensinando outra coisa, você está fazendo outra coisa para o pecador. Então você está gastando um tempo que não está causando efeito nenhum na salvação da alma dele. A igreja de hoje ela tem muitas programações. Mas será que tudo o que fazemos para Deus é o que Deus quer que nós façamos? E onde é que eu vou encontrar essa resposta? Será que tudo que nós fazemos para Deus é o que Deus quer que nós façamos? Se fazemos algo para Deus, que as Escrituras não nos pedem para fazer, será que nós estamos certos? Não é a boa obra de Deus que não estiver relacionada com a pregação do Evangelho e com o que Cristo fez na cruz para a humanidade. Nós devemos sempre procurar nas Escrituras o que Deus quer de nós e o que Deus quer da igreja, e não ficar inventando. Nós podemos facilmente nos enganar, seguindo os nossos corações, os nossos sentimentos, achando que nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos nos enganando porque aquilo não está revelado nas Escrituras. Eu estou gastando meu tempo. Nós podemos achar que as boas obras é dar comida aos famintos, é dar água aos sedentos. E você vai gastar todo o seu tempo, toda a estrutura da sua igreja para uma obra social, e o Evangelho, nada. Quantos especialistas, em relacionamentos conjugais ficam aí fazendo palestras, aí a igreja consegue trazer o marido ou a mulher descrente para fazer parte daquele evento, só que o Evangelho não é pregado, aquele homem sai totalmente melhorzinho com a sua esposa, um pouco melhor, porque ouviu coisas boas, mas sai ele e ela para o inferno, porque não ouviram o Evangelho que podia salvá-los. Então, as programações que as igrejas estão se envolvendo, elas têm que passar por um senso crítico, elas estão apontando para a cruz de Cristo, elas estão realmente centradas na revelação das Escrituras, porque nós estamos perdendo tempo e, pior, perdendo a oportunidade, porque talvez aquele descrente não vai estar mais ali da próxima vez. Podemos achar que as boas obras é fazer esse trabalho social, mas isso está muito longe de ser o que Deus revelou. Vocês lembram que Jesus multiplicou os pães e peixes? Tem 2 trechos nas Escrituras que falam sobre esse milagre. Teve um trecho em João 6 que ele alimentou 5.000 homens com pão e com peixe. E depois que ele fez isso, todo mundo saciado, aquela multidão ficou louca. Nossa, o cara faz milagre e alimenta a gente, a hora que a gente precisar, o cara vai fazer alimentar a gente. Então vamos fazer esse homem virar nosso rei. Olha o que a multidão pensou. E o que Jesus Cristo fez? Essa não é a obra que Deus preparou para mim fazer. Vamos ler? João 6, 14, 15. Então, esse é um introdutório que eu já falei, é a multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 pessoas, 5.000 homens. Quanto mais mulheres e crianças talvez estavam por ali. E diz assim João 6, 14, 15.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu não vou entrar nessa, porque essa não é a obra que Deus preparou para nós. E tanta liderança por aí, querendo um cargo político, dizer que vai fazer muito mais. Deus não chamou você para essa obra. Abra a Bíblia que você vai saber, entender exatamente o que você tem que fazer. Tanta gente dizendo que precisa ter mais influência na sociedade, com uma posição social maior, não influencia nada. O que a igreja influencia é quando ela está no centro da vontade de Deus, ela influencia a sociedade positivamente. Mas ficamos aí gastando tempo fazendo obras das quais Deus não preparou para nós. Essa reação da multidão, ela é muito interessante, porque isso geralmente acontece. A multidão está buscando saciar as suas necessidades. E apareceu aquele homem e fez esse milagre da multiplicação dos pães. Então imagina você, está reunindo à sua volta uma multidão de pessoas e você faz algo miraculoso. Você vai ser exaltado por aquela multidão, você vai ser engrandecido e o seu ego vai ser massageado e você vai estar no risco de se perder na vaidade, na vanglória, porque não foi isso que Deus chamou para fazer. Quantas pessoas estão querendo encher a igreja com obras que Deus não chamou para nós fazermos? E são obras que atraem multidões, mas não tem efeito em uma salvação daquelas almas, porque as multidões estão querendo sinal, estão querendo ser saciadas nos seus desejos mundanos. E quando você não pensa que tudo que você tem que fazer, você tem que estar centrado naquilo que Deus preparou para a igreja fazer. Naquilo que Deus espera, que com a capacidade que Ele te deu, você vai fazer para a igreja e com a igreja. Então, essa reação da multidão, ela é perigosa, ela pode afetar o coração e o ego daquelas pessoas que, por acaso, estão ali na frente fazendo alguma obra. As pessoas vivem falando, sabe o que da igreja? A igreja, ela é um hospital. A igreja é uma enfermaria para cuidar isso, para cuidar daquilo, para passar a mão na cabeça, passar remédio. Eu quero saber na Bíblia onde é que você leu isso. Jesus não fundou a igreja com essa finalidade. Jesus fundou a igreja porque tem que continuar o ministério dele. Você viu Jesus Cristo sendo médico em hospital e ficar passando mão em ferida de alguém? Tome o evangelho, tome a revelação da vontade de Deus, tome confrontamento se precisasse. Também tome ensinos de coisas que podem edificar o seu caráter. Tome acompanhamento dos seus discípulos para poder transformar aqueles homens em homens de Deus e mudar a vida deles e mudar a vida de toda a humanidade através da igreja. As pessoas querem que a igreja trabalhe para suprir as suas necessidades. É certo isso? As necessidades físicas, emocionais, sociais dos homens não são a prioridade da igreja. Depois o pastor que me bata, faça qualquer coisa comigo. Mas eu vou dizer pela palavra de Deus que as suas prioridades físicas, emocionais, sociais não são a prioridade da igreja. Primeiro, você tem que levar o homem, instigar o homem, despertar o homem para que ele aprenda a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a justiça desse reino. E as outras coisas Deus vai acrescentar. E talvez vai ajudar o seu irmão a te ajudar nisso. Mas primeiro você tem que conhecer a Deus. Primeiro você tem que ser despertado para aprender de Deus e buscar o reino dele. É para isso que a igreja está aqui. Para ser o agente do reino de Deus, ser algo que a humanidade pode olhar e começar a enxergar, a entender o reino de Deus através da igreja, da sua vida, da pregação que ela tem. Então nós já falamos que Deus primeiro Ele opera em nós, Ele faz a boa obra dele em nós e depois nós podemos realizar as suas boas obras no mundo junto com a igreja. Então veja que logo nesse trecho ainda de João 6, quando Jesus Cristo faz esse confronto com eles, quando Jesus Cristo foge deles, aí eles vão e conseguem encontrar Jesus Cristo de novo, e ficam de frente a Ele, e agora é a hora que Jesus Cristo pode realmente confrontá-los.
Agora é a hora que Jesus Cristo pode realmente mostrar, né, aonde eles estão errados. Nós vamos ver isso no capítulo 6 de João ainda, no versículo 27 e 29. Eles foram confrontados por causa desses desejos mundanos dele, porque eles foram saciados, eles queriam continuar sendo. Mas Jesus Cristo disse que não foi para isso que ele veio. E mais ainda, Jesus Cristo fala para eles que não é para isso que vocês estão vivendo. Em João 6, 27 diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então você tem que trabalhar, a comida que você tem que estar preocupado é com comida espiritual, a sustentação do seu espírito, o seu relacionamento com Deus, que eu, Jesus, o Filho de Deus, posso fazer. Essa obra eu posso fazer em vocês, e essa obra é eterna. Aí que eles perguntam para Jesus Cristo, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, finalmente, né, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus Cristo pode nos ensinar nessa noite, e aqui que está a resposta para nós. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É uma obra talvez desvalorizada, é uma obra talvez que as pessoas pensam, não, mas é só isso, é tudo isso, porque Jesus é tudo que a humanidade precisa. Conhecer Jesus é aprender dele, andar com ele é tudo que nós precisamos para vencer nessa vida, para saber como decidir, né, nos momentos difíceis e para chegar na eternidade. É isso que a humanidade precisa, é de Jesus. É dele vem a vida, dele vem a salvação. E aqui sim Jesus revela para nós quais boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Quais são as boas obras? A pregação do Evangelho é a prioridade máxima da igreja. Amém? Tudo o que a igreja deve fazer e se envolver está revelado nas Escrituras. Todo objetivo das atividades da igreja deve apontar para a obra de Cristo na cruz. E a igreja tem se envolvido com tantos chamados ministérios, que você não vê nem isso na Bíblia. Tem ministério de tanto nome que você acha na Bíblia, esse cara está querendo dizer o quê com o nome do ministério dele? É difícil até interpretar. Então, existem tantos ministérios e as pessoas têm ouvido e às vezes participado desse ministério, mas não têm compreendido nada sobre Jesus Cristo, o exercício desse ministério. Então, que valor tem esse ministério? Se no final de uma apresentação, de uma atividade e de uma pregação desse ministério, a obra de Jesus não tiver sido revelada a você e compreendida por você, né? Isso não é a boa obra que Deus preparou para a igreja. A igreja é a luz do mundo, ilumina o coração do mundo, faz as pessoas compreenderem, saindo das trevas, compreenderem a vontade de Deus para elas. Então, se você tem um ministério do tamanho que seja, impactante que seja, mas as pessoas passam pela sua programação e não compreendem nada, né, de quem é Jesus Cristo, da sua obra, né, do que Ele pode fazer por elas, perderam o seu tempo, gastaram os seus recursos e não fizeram a boa obra que Deus preparou para você fazer. Vou contar uma história, estamos encerrando, né? O pastor Guilherme deve saber dessa, não? Havia um ministério de dança na igreja. E o ministério era bonito, irmãos. A dança, a estética, a plástica, né? A decoração, né? Os movimentos, era lindo. As pessoas eram super talentosas, super dedicadas, gastavam tempos e tempos preparando toda a sua coreografia, né, e eram super comprometidas com aquilo. Aí eu, né, enquanto líder, né, eu falei, né, para o pessoal, depois que eles tinham feito aquela apresentação de dança profética, não era profética? Dança profética. Né? Depois que tinham feito aquela apresentação de dança profética, eu até que entendi um pouco do que eles estavam se expressando ali, né? Porque você conhece a Bíblia, você lê, né?
Aí o artista estava lá colocando para fora toda a sua inspiração, né? E aí o pessoal dançando e você querendo interpretar que movimento é aquele, o que quer dizer aquilo. E está lá, o Ministério da Dança Profética. Aí eu falei para eles, eu perguntei, vocês poderiam me dizer como uma pessoa simples vai aprender a salvação de Deus através dessa sua apresentação aí? Como uma pessoa simples vai aprender, sair daqui convicta, né, do que Deus quer para ela através da sua apresentação aí? Me explica. Aí não houve uma resposta coerente, biblicamente falando, com as Escrituras. As pessoas falam assim, elas vão sentir o mover de Deus. Sentir o mover. Né? Elas vão ver que nós fazemos o melhor, elas também têm que fazer o melhor para Deus. Não, elas viram que nós fizemos de coração. Nada, Deus é um artista. E nós vamos mostrar o belo de Deus para as pessoas. O que as pessoas aprenderam do Evangelho? É isso que nós devemos entender. A boa obra que nós devemos fazer, que está preparada para nós, é proclamar a salvação de Deus, proclamar a comunhão, a nossa unidade esperada com Deus, aquilo que nós perdemos quando pecamos e Jesus Cristo nos reconciliou. Isso você só vê na pregação do Evangelho, claramente, simplesmente, e quando você aponta para a obra de Cristo na cruz, que está incluído, né, na mensagem do Evangelho. Então, vai dizer que sentiu um mover de fazer isso, de ser algo impactante visualmente, mas se não traz, né, no coração da pessoa, né, uma compreensão, um entendimento, você perdeu o seu tempo e você não fez a boa obra que Deus preparou para você fazer. Não tem como o Evangelho ser ouvido e compreendido nesse tipo de ministério, que é enigmático, que é indutivo, que é algo que você tem que explorar no fundo do seu pensamento, a sua imaginação, que é místico. Para com isso, nada de místico. É claro, o Evangelho é claro. Você é pecador. Você tem que ler na Bíblia toda a reação de Deus contra o pecado, mas o amor dele para a humanidade vem sendo revelado, até que não tinha outra forma, ele entregou o seu Filho. E a obra que Deus preparou para Jesus Cristo foi formar homens para continuar a obra dele e morrer naquela cruz para salvar a humanidade. É tão difícil fazer isso, mas você precisa fazer um ministério que vai talvez encher a igreja, mas as pessoas vão sair dali sem conhecer esse mínimo de verdade. Então esse ministério é uma tremenda perda de tempo, não é a boa obra de Deus. Então eu queria dizer agora, vocês conseguiram entender essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje? Já conseguiu? Então eu acabei de fazer a boa obra que Deus esperava que eu fizesse. Vocês estão entendendo? Não é espetáculo, é uma iluminação da própria palavra, é o poder da palavra. Nós somos aqui só veículos, nós somos aqui só obedientes a Deus, conforme Ele revelou na sua palavra. Eu não preciso inventar nada, não devo, é perigoso ficar inventando. Então nós devemos juntos, irmãos, né, deixar, né, Deus trabalhar em nosso caráter e nos aperfeiçoar. Para depois também juntos, nós realmente sermos capacitados a realizar as boas obras que Ele preparou para nós de antemão no meio dos homens. Nós precisamos ser capacitados por Deus e nós precisamos depois estar comprometidos em fazer a obra que Deus preparou para nós. Isso tudo está revelado nas Escrituras. A nossa capacitação nós vamos receber das Escrituras. Deus já deu tudo para nós. Inclusive, esse primeiro estágio, né, de que nós sermos edificados, a igreja tem um papel fundamental nisso, e as pessoas criticam a igreja, não vão na igreja, mas como é que elas vão se preparar, se é a igreja que vai dar esse preparo para ela? Para depois ela fazer a obra de Deus. As pessoas estão querendo fazer os seus ministérios, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja que ele se converteu. Então, na igreja, irmãos, vamos ler Efésios 4, 11, 14. Você vai ver o que acontece espiritualmente na igreja. O que Deus fez quando Ele deu a igreja. Jesus Cristo fundou a igreja. Para que serve a igreja? Porque você precisa ser capacitado.
E você não pode fazer isso para sua consciência e capacidade humana. Isso vem dos céus. Mas também você não pode fazer isso sozinho. Você é capacitado pelo seu irmão que está do lado. Vocês formam um corpo. Vocês formam uma unidade. E vocês dois realmente formam a ação de Jesus Cristo no meio da sociedade onde vocês estão. E diz Efésios 4, 11 a 14, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao nosso aperfeiçoamento aí, para o desempenho do seu serviço, que eu só posso fazer obra se eu for aperfeiçoado para isso, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou fazer obra junto com o meu irmão e Cristo cabeça, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se vocês lembrarem do trecho que nós lemos de Efésios 2, ele fala algo interessante, que nós vivíamos outrora, nós andávamos num caminho que nós vivíamos guiados pela carne. E as pessoas acham que a carne é a prostituição, é a lascívia, são os desejos sexuais, mas a carne é muito mais. A carne é você que acha que tem a melhor solução do que Deus revelou nas Escrituras. Isso é carne. É você fazendo no seu próprio braço. E a Bíblia não é assim, a Bíblia está aqui para nos realmente orientar, nós nos alimentarmos dela e juntos sermos edificados, aperfeiçoados e amadurecidos, para fazermos a obra de Deus. E o amadurecimento nosso é que o nosso caráter é formado em semelhança ao caráter de Jesus Cristo. E as pessoas vão ver Jesus Cristo em nós. Então essa é a primeira etapa, nós sermos capacitados para fazer a boa obra. Depois a igreja pode cumprir essa grande obra que Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nela, e a gente vai ver isso em Mateus 28, 19 e 20. Que grande obra é essa? Essas pessoas que estão sendo edificadas, capacitadas, amadurecidas na igreja, eles são chamados discípulos, porque estão seguindo a Jesus Cristo, seguindo o seu mestre, fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez, e não inventando. E agora eles podem receber essa grande comissão para ir para o mundo, fazer a boa obra que Deus espera deles. E diz assim Mateus 28, 19 e 20: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja discípulo, vai fazer discípulos e não invente. Faça o que eu ordenei. Não fique criando coisas. Faça o que está revelado nas Escrituras. Amém? Então, esse é o entendimento que eu queria que vocês tivessem sobre essa boa obra que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Amém, pastor? Que incrível isso, não é mesmo?